Jesus, Ele está presente aqui neste lugar e Ele é que traz a paz à nossa alma. Às vezes trazemos e não sabemos nem o que ofertar a Ele, por um acúmulo de aflições, tristezas, mas você pode ofertar hoje o seu coração a este Jesus. Ele te chama, Ele te ama, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar alegria. Fome, vinde já comer. O pão que desceu do céu para você. Vem, ó pecador, volta para Deus. Ouve a voz de amor, hoje te espera o Salvador. Por mim muito sofreu o Salvador Jesus. Ele morreu pendurado numa cruz e derramou seu sangue para me salvar. E a todo que nele crer, ó, vinde já. Senhor, enquanto pode achar, pois Ele está perto e deseja te salvar. Tua alma está faminta, vinde saciar. Dá perdão, ó, vinde já. Vem, ó pecador, volta para Deus. Ouve a voz de amor, hoje te espera o Salvador. Vem, ó pecador, volta para Deus. Ouve a voz de amor.
Senhor. Louvado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor. Graças a Deus. Nós saudamos a igreja local, aos irmãos que aqui estão, as demais igrejas, com a paz do Senhor. Amém. Eu queria convidar a igreja a estarmos de pé e abrirmos a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Assentados. Era uma palavra do Senhor dirigida a uma nação, a um país. Naqueles dias, a Israel. Mas o Senhor até adverte no capítulo que toda nação, todo povo, todo país que assim fizesse, o Senhor assim procederia. Porque Israel naqueles dias era a única nação que existia que servia ao Senhor. E a palavra diz assim: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor queria mostrar a Jeremias o que ele estava para fazer com Israel, com o seu povo. E o Senhor fala assim: Jeremias, desce a casa do oleiro. Porque geralmente a casa do oleiro ficava nos vales, onde passam os rios, onde havia os charcos, que onde tinha barro para ser tirado. E Jeremias desceu à casa do oleiro. Ele chegou lá, o oleiro estava trabalhando e o vaso. A roda, ele com os pés, mexendo com o pedal, a roda girando e ele fazendo o vaso. Mas quando Jeremias chegou e olhou, ele viu o seguinte: o vaso quebrou. O vaso quebrou na mão do oleiro. E nada daquilo foi por acaso. Porque Deus queria mostrar para Jeremias que tipo de oleiro é Deus. Porque o que há de comum em qualquer lugar, quando um vaso quebra, quando o vaso cai, quando tem um acidente, alguém empurra o vaso, ele escapole, ou até por querer mesmo, alguém joga no chão, um vento, ele cai, quebra, e fica só os cacos. E antes de continuar a mensagem, só fazer uma observação. Muitas vezes o homem, nós somos este vaso que alguém empurra, que o vento leva, um descuido, um deslize, e você cai, e você fica em pedaços. E há pessoas que entraram aqui hoje nessa igreja, em muitos lugares, mas hoje eles vão conhecer o Deus de Israel, o oleiro da alma do homem. Você que está em pedaços, que alguém te empurrou, um vento te levou, um descuido, palavras quebram o vaso que somos nós. Palavras duras de alguém que amamos, perdas, fracassos, e viramos só cacos no chão, pedaços. Mas como nós vimos dizendo, o que se faz comumente em qualquer lugar onde um vaso cai e quebra? Todos têm essa resposta consigo, imagino.
caiu, um acidente, o vaso perde a utilidade. O que todo mundo faz é varrer e jogar no lixo. É o que as pessoas fazem. E é o que o mundo faz com o homem. Quando você perde a utilidade para o mundo, quando você perde a utilidade para algumas pessoas, eles te varrem e te jogam no lixo. Porque você perde para eles e tem um interesse para eles. Quantos que nos ouvem hoje pela rádio, que estão aqui em algum banco dessa igreja, e alguma igreja, quando você caiu, quebrou, ficou os cacos, te varreram para fora, do grupo de amigos, do grupo de familiares, do grupo da empresa. Quantos foram varridos, jogados no lixo, porque você não tinha mais nada que interessasse alguém? Mas Deus não é assim. Quando o vaso quebra, Ele faz um vaso novo. Ele restaura o vaso. Se você um dia perder a utilidade para Deus, você pode até perder. E há muitos que estão nos ouvindo aqui hoje que não estão sendo úteis ao reino de Deus. Você não é útil, mas você é amado por Ele. O homem às vezes é cruel, mas Deus é misericordioso. Os homens são interesseiros, são calculistas, te varrem, te jogam. Interessante, quando ele viu assim, e o vaso estava sobre as rodas. Porque quando o oleiro fica ali com o pedal, a roda vai girando e o vaso está ali na roda, a força centrífuga joga o vaso para fora. Quando a roda está girando, a força centrífuga vai jogando o vaso para o canto, para o canto. A vida é essa roda que está girando, a vida não para. E muitas vezes a vida te joga para um canto, mas o oleiro segura o vaso com as mãos no centro. É a mão do oleiro que segura. Se o oleiro tirar a mão, o vaso vai jogado longe. Mas o oleiro segura o vaso no centro da roda, e os olhos dele estão sobre o vaso, porque ele está trabalhando naquele vaso. A vida vai girando, te jogando para um canto, para o outro, mas Deus mantém o homem no centro do seu amor, no centro do seu projeto. Deus não tira os olhos da sua vida. Há uma força que te joga para os cantos, mas há uma mão que te segura, dizendo: você é o centro do meu amor. E eu morri por ti, eu fui à cruz por ti, eu fui traído por ti, eu fui chicoteado por ti. Você, homem, você é o centro do amor de Deus. Mas nós queríamos destacar uma coisa, um ponto, talvez um detalhe do texto de hoje. Porque Jeremias, ao observar, e é aquilo que Deus queria, mas observa o oleiro. Eu não sei como é que foi, mas ele chegou ali quieto, talvez, olhando, e as coisas começaram a acontecer. E Deus às vezes fala em detalhes. Ele diz assim: e o vaso quebrou-se. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Por algum motivo o vaso por si só se desfez. Por algum motivo o vaso, talvez o barro não estava com a liga suficiente, alguma questão, o vaso quebrou-se. Porque há momentos que o oleiro quebra o vaso, é outra situação. Há lutas que nós passamos que é Deus nos provando, mas a luta que nós passamos que somos nós mesmos que criamos. Todos estão entendendo? Há um momento que o oleiro olha para o vaso. Não, o vaso não está como eu quero. O vaso não está do jeito que eu pensei. Ele mesmo quebra o vaso. Há momentos que Deus nos quebra para fazer algo melhor, para fazer algo mais forte. Às vezes eu oleiro, não, eu vou quebrar esse vaso, mas vou fazer um vaso novo.
o Senhor nos dá uma provação, uma tribulação, uma adversidade, Ele nos quebra, mas naquele quebrar, nós aprendemos a amá-lo mais. Às vezes estamos muito soberbos, não precisamos de Deus, Ele vem nos quebra e descobrimos, eu sou dependente do Deus Todo-Poderoso, mas essa é uma boa dependência, porque Ele é fiel, porque Ele nunca falha conosco. Mas não foi o caso aqui. Não foi o oleiro que quis quebrar o vaso. O vaso quebrou-se sozinho. Há momentos que Deus nos quebra, mas há momentos que o que nos quebra são os nossos erros. São decisões mal tomadas. São caminhos escolhidos, que são amizades, são situações que entramos, nós nos quebramos com as nossas falhas, com as nossas fragilidades. Olha, o oleiro não tinha culpa nenhuma. Aquele vaso não podia culpar o oleiro. Ele se quebrou sozinho. Não queira culpar Deus pelos seus erros. Senhor, eu me quebrei. Eu quebrei a mim mesmo. Senhor, eu mesmo destruí os meus sonhos. É preciso ter confissão. Mas guarde uma coisa: confissão sem arrependimento não vale nada. Ah, confessou e não arrependeu? Não, Senhor, o meu casamento está quebrado, mas eu que quebrei. Eu não vou culpar o oleiro, o Senhor não é culpado. Eu quebrei a mim mesmo. As minhas falhas, a minha arrogância, a minha desobediência, a minha teimosia, o meu temperamento, eu me quebrei. Mas olhe uma coisa: aquele oleiro era um oleiro misericordioso, era um oleiro amoroso. Ele viu o vaso quebrar a si mesmo e podia ter dito: não, eu não tenho culpa nenhuma. O vaso se quebrou sozinho, vou jogar ele fora. Esse vaso não é bom, o barro não é bom, não deu liga, não ficou homogêneo. Esse barro, não, vou jogar fora. Ele está se quebrando sozinho, vou jogar fora e fazer outro. Não, ele não desistiu daquele vaso. Deus não desiste do homem. Deus é um oleiro misericordioso. Se você quebrar a sua vida na mão dele, ele vai te fazer um pouco só do amor dele. Você que se sente só, você não está sozinho. Você está na mão do oleiro. Você falhou. O que aconteceu na sua vida, a culpa é sua. A falha foi sua. Mas o oleiro não vai te jogar fora. É como se o oleiro fosse: olha, o vaso quebrou-se sozinho, mas eu vou cuidar dele. Eu vou fazer um vaso novo. A ti que entrou hoje nesta igreja, o que está ouvindo, que está com a vida quebrada, Deus pode fazer um vaso novo. Veja, ele não pegou e restaurou o vaso, ele não emendou o vaso, ele fez vaso novo. Deus não vai fazer um remendo, Deus não vai te dar um vaso costurado, não. Deus vai te dar uma vida nova, um vaso novo, um coração novo. E é o amor de Deus que faz isso em nós. E nós encerramos com uma palavra. Vejam que coisa interessante. No capítulo 19, o Senhor fala assim: Jeremias, pega uma botija de oleiro. Vejam, no capítulo 18 ele fala assim: Jeremias, desce a casa do oleiro. Ele desceu e viu o vaso na mão do oleiro. Avisa Israel: Israel como nação está quebrada, mas eu vou restaurar.
Aí no capítulo 19 o Senhor volta, Jeremias, agora vai lá e pega uma botija de barro já pronto e leva e mostra para Israel. Aí ele pegou uma botija já seca, pronta, uma botija que não estava mais na casa do oleiro, e levou. Ele chegou diante de Israel, de todos os anciãos, só olha aqui, ó, e quebrou a botija. Ele falou assim: Jeremias, e diz ao ouvido deles: a botija quebrada não pode ser restaurada. E não pode mesmo. Você pegar um vaso quebrado, você tem como restaurar? Tem como restaurar? Um vaso já seco, tem como restaurar? Não tem. Na mão do oleiro tem como. Por quê? Está na mão do oleiro, está na roda, está úmido ainda, está com água ainda. O homem se quebrar faz parte da vida. Perdemos a pessoa que nós amamos, um diagnóstico que vem, nos quebra, uma decepção, uma partida, uma falta, uma falha nossa, estamos quebrados. Mas se você quebrar longe do oleiro, quebrado vai ficar. Mas se quebrar na mão do oleiro, ele vai te restaurar. A diferença é que o vaso, a botija de vaso, no capítulo 19, não tinha mais jeito. Mas a botija do capítulo 18 estava na mão do oleiro. Se a sua vida estiver na mão do Senhor, todas as vezes que a vida te quebrar, o Senhor vai te restaurar. Então hoje encerramos com esse apelo: deixe a sua vida nas mãos do Senhor, porque o amor dele, porque a graça dele vai te levantar, vai te erguer, vai te restaurar, vai te fazer um vaso novo. De pé, irmãos. O Senhor revelou que entrou em uma das nossas igrejas uma senhora, que ela e o esposo estão como vasos quebrados. O esposo perdeu o desemprego, ela tem um pequeno comércio onde tudo vai mal, e ela vê o culto hoje assim, cacos. O pastor disse: minha filha, a tua vida está nas minhas mãos, e eu estou te restaurando. Eu vou juntar os cacos e vou fazer um vaso mais forte, porque essa provação vai acabar. O Senhor mostrou um jovem que entrou em uma igreja. Ele estava estudando numa cidade longe da família dele. Ele passou e foi estudar longe da família. E ele tem uns amigos que está tendo na faculdade, que o tem convidado. Se for assim: meu filho, você é um vaso nas minhas mãos, e esse convite é para quebrar o vaso. Não vá, e eu vou te preservar como um vaso de bênção nas minhas mãos. Aqueles que estão hoje visitando a igreja aqui, os que estão nos ouvindo, nós vamos encerrar este culto dando um testemunho através de um louvor. Fala assim: algemado por um peso, ó quão triste eu andei, até que eu senti a mão de Deus. Tocou-me Jesus, tocou-me. Deixa eu cantar todos juntos. Triste
graça bendita do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus, as eternas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Assentados,